jornalismo está sob ataque é um pouco forte, porque, enfim, o modelo de negócio no mundo inteiro do jornalismo se desfez. Então o jornalismo está tendo muita dificuldade de se manter de pé, né? No entanto, como a gente viu nas mesas desse festival, Polônia, Hungria, Rússia agora, Turquia, sem jornalismo é muito difícil manter uma democracia viva. Então é preciso encontrar novas maneiras de valorizar o jornalismo, das pessoas entenderem porque ele é importante. Eu acho que um festival como esse tem essa função. Sobre a escolha do tema, por que vocês escolheram o tema quando a imprensa se torna um adversário? Eu acho que você sabe a resposta dessa pergunta, né? Quer dizer, a gente está num país com uma clara deriva autoritária. A gente tem um presidente que, enfim, provavelmente tem em países como Hungria ou como Polônia um modelo possível do que o Brasil pode se tornar. Nesses países, como a gente bem viu, o jornalismo sofre ataques, dificuldades de se manter livre, de conseguir fazer o seu trabalho. Então eu acho que é importante a gente trazer essas experiências aqui para o Brasil, para a gente entender quais são os riscos que a gente corre. Sobre a revista Piauí, no que a Piauí se diferencia de das outras revistas? É uma revista mensal de jornalismo, não tem nada parecido no Brasil. As revistas de jornalismo aqui são mensais ou quinzenais. E o fato dela ser mensal significa duas coisas. A primeira é que a gente não pode ser uma revista que trata necessariamente do que está no noticiário, porque o nosso tempo de publicação não permite a urgência do noticiário quente. Então a gente tem que encontrar outra maneira de falar do Brasil, e essa maneira é, digamos, um pouco mais profunda, em matérias que são mais lentas, de apuração, e que ocupam mais espaço nas nossas páginas. Essa é a nossa segunda característica, né? Em função da primeira característica, a gente tem uma segunda característica, que é fazer reportagens que dão um pouco o contexto dos grandes temas que estão, enfim, com os quais o Brasil está lidando. Então, você não lê a Piauí necessariamente para saber o que aconteceu ontem, mas você lê a Piauí para saber o que está acontecendo nos grandes movimentos do país. Essa é a característica da Piauí. E também tem uma preocupação grande com forma. A gente não escreve com lead, sublead, a gente escreve com tensão narrativa. Ou seja, você lê a Piauí, uma história na Piauí, como se fosse de fato uma história. Escrever com tensão narrativa. Você entra, e eu costumo dizer que uma reportagem bem sucedida na Piauí é aquela que versa sobre um tema que não interessa necessariamente ao leitor, mas ele começa a ler e, pela maneira como ela está sendo contada, ele se envolve e chega até o final. Então, para a gente, conta tanto o tema, o assunto, a pauta, para usar um termo, o jargão da profissão, quanto a maneira como você trata da pauta. Forma e conteúdo, para a gente, são igualmente importantes. Algumas pessoas da produção estão com uma camiseta com o slogan Revista Piauí, a Piauí é a revista para quem tem um parafuso a mais. O que esse slogan reflete o espírito da revista? É uma brincadeira. Parafuso a mais é que você tem que ter, sim, você tem que ter uma certa inclinação para leitura, você tem que ter uma certa inclinação para reflexão. É um pouco isso, né? Mas não é uma revista cabeça, não é uma revista difícil, é uma revista de não ficção, uma revista de reportagens. Só que as reportagens na Piauí têm o tamanho que elas precisam ter. Quer dizer, ninguém vai ter que cortar 50% do seu texto porque não cabe na revista. Sabe? Se a tua reportagem precisa de 30 mil toques, ela terá 30 mil toques, né? Isso também é uma característica da Piauí. A gente acomoda a reportagem no seu tamanho ideal. A gente não tem nenhum problema de restrição de espaço na Piauí. O que não significa que todas as matérias sejam longas. Algumas ocupam meia página. O que dá para dizer é que o que a gente publica, as reportagens, tem o tamanho que elas precisam ter, nem mais nem menos. Qual capa da revista o senhor acha mais interessante? Assim, de cara,
Sei lá, é gozado você perguntar sobre capa, né? Porque durante uns 6 ou 7 anos a Piauí tinha umas capas muito dissociadas do que estava acontecendo, né? As capas eram, sim, apenas bonitas, interessantes e tal, mas elas não comentavam o momento político, né? De uns anos para cá a gente decidiu mudar isso. E como a gente é uma revista que leva tempo para fazer, a capa é talvez a única coisa que a gente pode fazer em 3 dias antes de ir para a gráfica. Então a capa é mais quente do que a própria revista, né? E aí a capa comenta o que está acontecendo. Aí eu não sei, eu acho que a capa dos beijos é uma boa capa. Eu acho que a capa dos embaixadores fritando um hambúrguer, por razões óbvias, é uma boa capa. Eu acho que a capa da anunciação do Moro para o Dallagnol é uma boa capa. Enfim, tem essa última capa, que é uma brincadeira com uma capa do disco dos Beatles, é uma boa capa. Acho que a gente em capa eu tenho a impressão que a gente é bacana. Olha, estando na metade do segundo dia do festival e tendo visto as experiências de Hungria, de Polônia, de Venezuela, de Turquia, eu acho que ainda é relativamente saudável. A gente tem uma imprensa que é independente, que pode publicar o que quer publicar, enfrenta as dificuldades que o mundo inteiro enfrenta, quer dizer, que a atividade enfrenta no mundo inteiro, que é uma dificuldade eminentemente econômica, né? Quer dizer, como é que você mantém uma redação e paga uma redação, já que o modelo de negócio se desfez, né? Ninguém mais anuncia, ou muito pouca gente anuncia em órgãos de imprensa. Então você tem essas dificuldades, mas do ponto de vista do jornalismo que se faz no Brasil, eu tenho a impressão que a gente ainda tem o que comemorar, ao contrário do que a gente viu na Hungria, do que a gente viu na Polônia, na Turquia. São países que no espectro do autoritarismo já estão numa ponta do espectro em que a atividade do jornalista se torna praticamente inviável, e você tem esses heróis, essa gente valente que contra tudo e todos continua fazendo jornalismo independente de grande valor. Mas é difícil, não é fácil, né? Lá. Aqui ainda dá para fazer jornalismo sem imaginar que amanhã a polícia vai invadir a tua redação e ocupá-la, como por exemplo aconteceu no jornal do Chamorro, que vai ser entrevistado hoje à tarde, lá na Nicarágua. Então, enfim, está longe da gente estar numa situação confortável no Brasil por causa da questão econômica. Não ajuda que o presidente não canse de dizer que tudo que se publica na boa imprensa brasileira é fake, porque o critica, que é nada mais do que simplesmente seguir o manual do líder autoritário no mundo inteiro. Não tem nada de original nisso, é até medíocre, não tem nenhuma invenção, não tem nenhum ato de imaginação, é só repetir o que ele já ouviu, né? Isso não ajuda, porque mina a credibilidade da imprensa, e eu vou repetir, sem a imprensa não há democracia livre. Então a gente começa a viver uma situação que está longe de ser aquela vivida pelos nossos companheiros e colegas aqui, mas eles apontam uma direção que a gente tem que estar muito atento para não caminhar, não avançar nessa direção e ficar onde a gente está.